Glória a todos, papai do Senhor. Amém. Queridos irmãos que abram sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu sobre Mateus, a partir do versículo 32. Mateus, o primeiro Evangelho, capítulo 15, a partir do versículo 32. Essa parte, né? Mateus, o primeiro Evangelho. Também eu quero avisar o pessoal que são novos aqui na igreja, né? Eu estou com os papéis ali para cadastramento de membro, fazer as carteiras. Então, quem se interessar pode procurar para preencher os cadastros, fazer as carteirinhas. Amém? Todos acharam bem? Amém? Vamos lá, diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 15, versículo 32. E chamando Jesus, o seu discípulo, disse: tenha compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou Jesus: quantos pães tem? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e o peixe, deu graças, partiu, deu ao discípulo e entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdala. Podem citar, dando glória a Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já não é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Graças a Deus, irmão, pela oportunidade. A palavra de Deus aqui fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixe, né? Jesus, ele é especialista em multiplicar. Aleluia, glória a Deus. E essa não foi a primeira vez que ele multiplicou o pão. Estava ali diante de uma grande multidão, 4.000 homens, né? Fora as mulheres e crianças, porque naquela época a mulher e criança não contavam, só contavam os homens, né? E ali diz a palavra que já estava 3 dias ali. E aquele povo não sentiu fome, irmão. É interessante isso, né? Porque quando a gente está com Jesus, irmão, a gente está satisfeito, a gente está saciado. A gente não vê aqui a multidão reclamando, dizendo que está com fome, dizendo que está faltando algo. Mas a gente vê Jesus percebendo que eles iam embora, aí a fome ia aparecer. Quando a gente deixa Jesus, aí aparece a dificuldade, aparece fome, aparece falta disso, aparece falta daquilo. Mas enquanto estava com Jesus, eles não estavam com fome. Aí Jesus diz ao discípulo: dê pão à multidão, para que não desfaleça. Alô, senhor. Aí Jesus diz: dê pão à multidão, para que eles não desfaleçam. Jesus, irmão, é aquele que cuida da nossa vida espiritual. Ele dá amor, Ele dá paz, dá segurança, dá sossego, mas também Ele cuida da nossa vida material também. Ele cuida da nossa vida física também.
Ele se preocupa com o nosso pão material também. Na oração do Pai Nosso, ele diz: pão nosso de cada dia. Ele não quer ver crente passando fome. A sua palavra mesmo está repleta de dizer que o crente fiel não vai passar fome, irmão. Pode estar a crise que for, mas Deus, Ele é providência, Ele é fiel em multiplicar o pão. Glória a Deus, aleluia. E ali estava aquela multidão que Jesus amava, que Jesus estava ensinando a sua palavra ali. Mas diz que no meio daquela multidão também se levantou um fariseu. O fariseu era um homem religioso, mas era um homem incrédulo, pedindo a Jesus um sinal. Aí Jesus diz: a essa geração sinal nenhum vos será dado. Tem gente que não merece um sinal não, irmão. Porque tanto sinal que Jesus está dando, tanto sinal que Jesus está mandando, ainda tem gente que não está acreditando que Jesus está vindo, que Jesus está voltando. Tudo que a gente está vendo atualmente é sinal da vinda de Jesus. Tanta enfermidade, o movimento político no nosso país, uma vergonha, né, irmão? É um lixo que não vale nem a pena falar de tais homens. E a gente fica até a pensar: será que não existe mais homens fiéis, dignos em nosso país, para dar uma lixeira daquela? Mas isso aí é sinal. E aquela multidão, irmão, para onde Jesus ia, aquela multidão seguia Jesus, queria ver as maravilhas que Jesus fazia. Quem não quer, né, irmão? Ver Jesus curar, abrir olho de cego, ver Jesus ressuscitar, porque Ele só faz maravilha, irmão. Ele só faz o impossível. Mas chega um momento que Jesus chega para a multidão e diz: ninguém, aqui no versículo, vamos dar uma olhadinha aqui, no mesmo capítulo, no versículo 24 de Mateus, a gente leu no 15, foi 16, 24, diz assim: e disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então Jesus estava falando para dois tipos de seguidor. Primeiro, a multidão que seguia Jesus para todo lado que Jesus ia, aquela multidão estava lá. Quando a mulher do fluxo de sangue queria se aproximar de Jesus, estava lá a multidão, quase que a mulher não chega perto de Jesus. Aliás, ela nem chegou, ela disse: se eu só tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curado, por causa da multidão. Aleluia, glória a Deus. E o discípulo também, irmão, acompanhava Jesus e atrapalhava um pouco. Quando aquela mulher cananeia diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, o discípulo diz: mestre, despede ela, manda ela embora. O cego de Jericó, quando começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão grita: cala-te, cego, o Senhor não vai te ouvir. O discípulo diz: cala-te, cego. Mas, irmão, a gente vê que esses três personagens, mesmo sendo barrados pela multidão, mesmo sendo barrados pelo discípulo, não foram impedidos de ter a sua vitória, porque eles perseveraram. Eles foram em busca de Jesus. Eles não foram em busca da multidão, eles não foram em busca dos discípulos, mas foram em busca de Jesus. Quando a gente vai em busca de Jesus, a gente consegue tocar nele, a gente consegue mudar a mente de Cristo. Porque aquela mulher cananeia, quando Jesus disse: deixa ela vir, Jesus disse: não é lícito pegar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus chamou ela de cachorrinho, mas ela insiste com Jesus e diz: também os cachorrinhos
que cai da mesa do seu mestre. Ali Jesus mudou, irmão, totalmente. Jesus disse: nem em Jerusalém eu vi tanta fé. É necessário que nós se aproxime de Deus. Tenha fé. Ele quer resolver o teu problema, Ele quer resolver a tua causa. Então não desfaleça a tua fé, não tema a multidão e nem tema ao discípulo. E agora Jesus diz ao discípulo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, irmão, querer seguir a Jesus, todo mundo quer seguir a Jesus. A multidão quer seguir a Jesus, o discípulo quer seguir a Jesus, mas tem uma regra. Qual é a regra? Negar a si mesmo. Porque de todo jeito não pode seguir a Ele. Com as nossas vontades, com os nossos desejos, não podemos seguir o Mestre. E o Mestre não quer enganar a ninguém. Porque lá no céu não vai entrar de todo jeito. Só vai entrar lavado, remido e transformado pela palavra de Deus. Naquele dia, ninguém se engane. Mas eu não sabia disso. Mas Jesus disse: quer me seguir? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é morte. A cruz é maldição. Naquela época, só quem era pregado na cruz eram os malfeitores, eram os assassinos. A cruz era uma vergonha. Tomar a cruz é isso, irmão. Pegar o nosso desejo e crucificar, carregar a cruz. Como Paulo, ele se expressa dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. Eu estou crucificado. Ou seja, os meus pecados, os meus desejos estão na cruz. E agora não estou vivendo mais para mim, mas é Cristo que está vivendo em mim. É assim que Deus quer o crente, é assim que Deus quer o discípulo, é assim que Deus quer nós, transformado, mudado, carregando a nossa cruz, deixando o nosso desejo. Porque se nós continuar com o nosso desejo, a gente vai se atrapalhar na caminhada, irmão. Paulo disse a Timóteo: quem foi alistado para a guerra não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus já usa aqui a marca do cristianismo. Ele ainda não tinha sido crucificado, mas já estava mandando carregar a cruz. A cruz é a marca do cristianismo. Toda religião, toda filosofia, ela tem uma marca, né? Ela tem um símbolo. Lá em Israel, o símbolo de Israel é a estrela de Davi. Os muçulmanos, o seu símbolo é uma machadinha e uma foice. O marcianismo, o seu símbolo é uma meia-lua. A religião dos Buda, né? O seu símbolo é aquele boneco gorducho, né? E o símbolo do cristianismo é a cruz. Aleluia. Foi o símbolo que Jesus escolheu para ser o símbolo do cristianismo, a cruz. No início quiseram mudar esse símbolo para um peixe, mas não deu muito certo, né? Então, no início da era cristã, muitos usavam a cruz para se identificar como Cristo. Mas só que o crente deixou de usar a cruz por causa da superstição, né? Tem muita superstição, inventaram muita superstição com a cruz, né? Então o crente já não pode mais andar com esse símbolo, mas espiritualmente nós carregamos a nossa cruz,
que é deixar o nosso desejo e seguir a Jesus, porque Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, ganhará. Porque o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, irmão? Aí muitos, né, não querem crucificar a sua carne, querem viver segundo o curso desse mundo. O mundo vai oferecer muito, irmão, mas no final, na hora de prestar conta a Deus, Deus vai dizer: o que é que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é a salvação, irmão? O homem, ele pode viver aqui 100 anos, ser o homem mais milionário, ter uma vida boa, mas se ele partir daqui sem Jesus Cristo, um aborto é mais feliz do que ele, porque muitas vezes um aborto nem nasce, né? Mas ele vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. E nós, irmãos, que estamos no caminho, nós precisamos negar a nós mesmos, como Paulo, ele se expressa. Não mais, abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Gálatas 2 e 20 diz assim: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se viver agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Glória a Deus, aleluia. Então, se você já era fiel a Deus, seja mais fiel a Deus, porque diz o texto que a partir daquele momento, aquela multidão que acompanhava Jesus começou a deixar o mestre. Muitos disseram: duro é esse discurso, que palavra dura. Então Jesus olha assim, foi-se embora todo mundo. 4.000 homens desapareceu. Quer dizer que quer seguir a Jesus, mas não quer transformação, não quer mudança, quer continuar do mesmo jeito. Não pode, irmão. Cada vez que a gente é fiel a Deus, irmão, mas Ele se aproxima de nós, irmão. Por isso que o Senhor chamou Daniel, homem muito desejado, porque Daniel orava. Daniel, ele crucificou a sua carne, ele colocou um propósito no seu coração, e não se contaminar com as coisas do mundo, e não se contaminar com os manjares do rei. E nós precisamos colocar esse propósito em nosso coração, porque Jesus, ele está voltando e vai levar um povo lavado e remido. Aleluia. Aí Jesus, quando olha para a multidão, só fica um discípulo. A multidão sumiu, só fica os 12. E Jesus não muda o seu discurso não, meu irmão. Jesus não muda a sua palavra não. Jesus chega por 12 e pergunta: e vocês? Não vão embora também não? Mas o discípulo disse: Senhor, para onde vamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O discípulo estava seguindo a Jesus, não pelo pão material, não pelo pão físico, mas pelo pão espiritual, que é a palavra de Deus, irmão. Quando a gente está seguindo a Jesus por causa de bênção, né? A gente vê tanto abestalhado, irmão. Parei ali no posto, um abestalhado, um irmão abestalhado chegou para mim: irmão, que bênção estou vivendo, tem uma moto nova,
eu comprei uma casa nova, eu reformei isso, eu reformei aquilo. Irmão, que bicho abestalhado. Me fale da sua vida espiritual, porque coisa material, irmão, a gente já é abençoado, irmão. O crente mais pobre que tem aqui, chega em casa, tem um sofá confortável, tem aquela televisão no controle da mão. Isso aí não é nada demais não, irmão. Está contando bênção material. A gente tem que contar bênção espiritual, irmão. A palavra de Deus, irmão. A gente está seguindo a Jesus pela palavra de Deus, porque as bênçãos material, elas vão ficar tudo aqui. No arrebatamento não vai subir moto, não vai subir carro, não vai subir apartamento, nem a roupa do corpo vai subir. Nós vamos receber uma nova roupa, uma nova veste. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui, ele fala para a multidão e fala para os discípulos. A gente vê que a multidão deixou o mestre, mas quem é discípulo não deixa, irmão. Quem fez aliança com Deus não deixa, irmão. Quem fez aliança com Jesus reconhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Mas muitas vezes é tanta desculpa, né, para deixar o mestre. É muita desculpa, irmão. Mas quem é crente e fiel não aceita desculpa. Família. Ah, porque meu marido não deixa. Ah, porque minha mulher... Irmão, desculpa. Não existe desculpa. Jesus, Ele dá um jeito em tudo, irmão. Quer seguir a Ele? Ele dará um jeito em tudo na tua vida. Ele só não aceita desculpa, irmão. Aleluia, glória a Deus. Porque não tem desculpa para deixar Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz: ser fiel até a morte. Imagine se Daniel, naquela hora que lê o edito do rei: ah, eu vou deixar Jesus, porque senão eu vou ser jogado na cova do leão. Era uma desculpa boa, irmão? Era uma desculpa boa. Mas Deus não quer esse tipo de desculpa, irmão. Ele diz: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Às vezes as pessoas se desculpam para deixar Jesus, e quando olha para trás, vê que não valeu a pena. Não vale a pena deixar Jesus, irmão. Quando a gente olha pelo retrovisor e vê atrás o tempo que perdeu, não ganhou nada deixando Jesus, só perdeu. Mas quando a gente vai para frente com Jesus, mesmo com dificuldade, Ele abre o mar vermelho, e se o mar não abrir, Ele faz você passar por cima. Ele te dá a vitória, irmão. Aleluia. Mas não deixe Jesus, irmão. Paulo, ele disse que a cruz, né, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Aleluia, é o poder de Deus, irmão. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está com você. Aleluia, desde o momento que você decidiu seguir a Jesus. Acabou, irmão. Você está registrado lá no céu. Aleluia. Quando o anjo chega para Daniel, o anjo diz: Daniel, o Senhor te ouviu. Desde o momento que você inclinou o coração a servir a Deus. Coisa boa, irmão, quando a gente bota um propósito: eu quero servir esse Deus, eu quero ir até o fim, eu não vou deixar Ele por nada. Vai vir os manjares, vai vir os pratos, mas o Senhor está comigo. O Senhor vai me dar força, o Senhor vai me capacitar, e eu vou sacrificar, eu vou matar a minha carne. Porque Jesus disse: se alguém quiser seguir a Ele, negue a si mesmo. É difícil, né, irmão, negar. Mas Jesus não disse que seria impossível, não. Isso é uma ordem. Se é uma ordem, é porque a gente tem capacidade de cumprir. Negue a si mesmo e veja o que Jesus vai fazer na tua vida. É como Jesus disse a Josué:
santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Quando a gente se santifica, amanhã Deus vai lhe usar, porque você está pronto, porque você está preparado, porque Deus ele usa vaso pequeno, mas sujo ele não usa. Se você vai tomar um copo com água, se você vê algum pontinho preto aqui, você já não quer. Assim também é Deus. Se a gente não quer, imagine Deus, né? Deus é santo, exige de nós santidade. Então Josué preparou o povo ali para andar em santidade, porque eles iam atravessar o rio Jordão. E aquele rio, irmão, diz que no verão aquele rio se atravessava a pé, ele secava totalmente. Mas diz que no inverno passava embarcações, ninguém conseguia atravessar aquele rio. E Deus, irmão, ele procura que a gente sirva a ele com a pior dificuldade, é para mostrar que ele é poderoso. E ali Deus fez o povo passar no momento que o rio estava mais cheio, no momento que era o verão, e Deus ordenou a Josué: coloca ali 12 pedras no rio Jordão, como memorial, para que o povo saiba, aleluia, que o Senhor fez esse milagre. E lá em Jerusalém está lá, aquelas 12 pedras no rio Jordão, porque Deus, ele não quer, irmão, que a gente esqueça aquilo que ele faz na nossa vida. Tem gente que se esquece, né, irmão? Deus abençoa, Deus dá livramento, Deus dá cura, aí se esquece, né? Nem foi Deus, se desvia, se afasta. A gente vê, irmão, tem tanta gente desviada que um dia Deus curou, Deus deu livramento, Deus fez tanta maravilha, e santo e grato. Mas Deus ele tem memorial para que o povo não se esqueça que ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e prepara o homem e leva para o céu. Que nessa noite nós possamos meditar nessas palavras e não querer ser multidão, irmão, mas querer ser discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz, né? Eterno aprendiz do Mestre. Porque a multidão deixou Jesus, foi-se embora, desapareceu. Mas os discípulos: Mestre, para onde vamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como falou o pastor Dalmo, né, que devemos esconder a palavra no nosso coração, esconder, para que ninguém tire, para que ninguém roube. Porque se rouba, irmão, diz que quando foram semear a semente, que é a palavra, botaram numa terra muito rasa, vieram os pássaros do céu, os pombos, e tiraram a palavra. São aquelas pessoas, né? Quando você ouve a palavra, o pastor disse que eu tenho que negar a mim mesmo. Aí chega hoje, que nada, rapaz, você conversa fiada, faz o que tu quer e acabou. Deus está vendo. Olha para aí, esses são as aves do céu que tiram a palavra. A palavra tem que estar escondida, irmão, para que ninguém tire do seu coração. Amém, irmão? Que Deus continue.